Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, 10 de julho. Agora na Espanha, 21 horas e 3 minutos. No Brasil, 16 e 3 da tarde desse domingo, 10 de julho. A BTC deu um susto na galera agora no finzinho de tarde, deu uma agulhada, chegou a fazer a mínima em 20.655, mas ela está se segurando na mediana do canal de Keltner e na linha inferior da nuvem de Shimoku na projeção. Na verdade, ela só foi dar um beijinho aqui na VWAP mensal, que exerce uma força gravitacional natural sobre a BTC. A VWAP mensal que está ali em 20.800 e pouquinho, ela foi dar ali um beijinho. É nesse patamar que a gente está agora. É normal, quando a gente transita aqui pela banda superior da banda de VWAP mensal, a gente deu uma cedida, esgarçamos a upper, agora a gente volta para bater continência na VWAP mensal, para depois se desdobrar numa pernada impulsiva mais ampla. Uma movimentação absolutamente normal aqui no intraday. A gente basicamente esgarçou a lower, ameaçamos voltar uma vez, na segunda também não deu certo, e agora na terceira ela começa a voltar em direção à VWAP, que está lá em 21.200. Uma movimentação absolutamente normal. A banda de VWAP é justamente para ser trabalhada. A BTC basicamente foi buscar aqui um patamar de virada da VWAP do dia 7 para o dia 8 de julho. Então, na minha leitura, uma movimentação absolutamente normal. No nosso gráfico semanal, a gente está concluindo a plotagem desse candle agora em poucas horas, na virada de domingo para segunda. A gente vai concluir o primeiro corpo real de um candle inteiro para fora, para baixo da MM200. Isso é inédito desde que esse indicador foi plotado em 2014, 2015. Lembrando que para plotar esse indicador a gente tem que colocar no par BTC-USD mais antigo aqui da TradingView, justamente porque são necessários 200 candles no semanal para plotar a MM200, e desde que esse gráfico esse gráfico semanal ancorado na MM200 existe aqui na TradingView, a BTC nunca tinha desenhado um corpo real inteiro para baixo, para fora, né, da MM200. É a primeira vez. Isso é mais um indicador autônomo de fundo, aliado à dominância, que agora deve sofrer um dump. Enfim, cada um tem que fazer a própria leitura. Eu estou reportando aqui no canal que já há sinais claros de exaustão dessa movimentação da BTC. Agora está agulhando forte, ameaçando perder a VWAP mensal, mas é bem provável que seja só uma agulhada liquidatória, vamos colocar assim. Vamos ver como vai se desdobrar agora na virada desse candle semanal. A gente provavelmente deve protagonizar um novo candle de retorno em direção à MM200. Vamos ver como isso vai se desdobrar, porque é mais um sinal forte de extrema sobrevenda da BTC, já que ela tá nesse momento abaixo de um suporte histórico que nunca foi perdido em nenhum ciclo. Bem, pessoal, na seara dos fatos, agora uma nova stablecoin 100% algorítmica, a AI, vai ser colateralizada via BNB. A gente já conhece essa história, já houve mais de 3 tentativas de se criar uma stablecoin 100% algorítmica colateralizada com outro ativo cripto e não deu certo. O último grande crash envolvendo essa tentativa foi o crash Luna UST. Então agora mais uma tentativa de se criar uma stablecoin colateralizada agora, 100% algorítmica, pareada 1 para 1 contra o dólar norte-americano, mas colateralizada em BNB. Vamos ver se essa história vai render alguma coisa. O Banco Itaú, depois de uma longa briga contra os criptoativos e empresas de criptomoedas, anuncia o lançamento de um braço do conglomerado voltado à tokenização de ativos do mercado financeiro tradicional. Então, vai ser uma unidade própria do Itaú voltada para a tokenização de ativos que vão rodar em blockchain. E o governador do RBI, que é como se fosse o presidente do Banco Central da Índia, alerta que os criptoativos são uma séria ameaça à estabilidade financeira da Índia e do mundo. Segundo ele, não se pode tratar os ativos criptos como uma mera um mero modismo, né, como vamos colocar assim, mas sim algo que pode efetivamente ameaçar
as moedas soberanas. As moedas soberanas, desde que se a gente analisar dados históricos de 1.000 ou 2.000 anos para trás, nenhuma moeda soberana não teve um destino diferente do que o pó, vamos colocar assim. Todas as moedas soberanas padecem de um mal comum, qual seja a impressão desenfreada que acaba levando a uma perda de valor intrínseco em razão da inflação. E agora, com essa revolução startada pela Bitcoin, é muito razoável que os presidentes de bancos centrais encarem o mundo cripto como uma ameaça. Na verdade, a gente está numa guerra. Esse delay regulatório, né, esse atraso na regulamentação do mundo cripto é mais uma tentativa do establishment financeiro, principalmente o setor bancário, que vai ser o maior ameaçado pelo mundo cripto, de tentar evitar um aporte mais pesado dos institucionais. Então é só ver o que está acontecendo na jurisdição norte-americana, em que não há uma regulamentação clara do mundo cripto, que é uma indústria que já valeu mais de 2 trilhões, agora com esse dump da criptografia voltou para 1 trilhão e pouquinho, mas o fato é que há um movimento, um hobby poderoso do establishment financeiro internacional para evitar uma regulamentação mais séria do mundo cripto. E líderes franceses e alemães alertam as suas populações para um corte iminente e total no fornecimento do gás russo em favor da Europa anglo-saxônica. Enfim, o Vladimir Putin e o Kremlin avisaram que o Nord Stream 1 será fechado por 10 dias para alegada manutenção, mas as autoridades alemãs desconfiam de que ele não vai ser religado. Ou seja, é bem possível que o presentinho do Kremlin para o inverno europeu já esteja se desdobrando, e aquele vaticínio do JP Morgan e do Goldman Sachs, no sentido de que o barril de petróleo pode avançar para cima de $200, pode se tornar realidade. A coisa é bem mais séria do que a gente imagina. O Vladimir Putin avisou que essa interrupção no Nord Stream 1 é para manutenção, é uma interrupção por 10 dias, mas que já vai colocar em polvorosa os futuros que devem abrir daqui a pouco. Vamos ver como vai se desdobrar essa história. E a China não gostou nada do relatório conjunto das inteligências norte-americana e britânica, que pontificaram e identificaram que há uma operação orquestrada oriunda do Partido Comunista Chinês no sentido de promover a expansão global da China. E isso tá claro, é só a gente analisar as últimas declarações do Xi Jinping, desde Davos até as declarações públicas que ele promove desde Pequim. É óbvio que a China agora está numa expansão para assumir um protagonismo de controle global. Agora a crise russa-ucraniana só exponenciou esse movimento, e é óbvio que a China ela está num processo de expansão global, claro, e que, obviamente, tem nos Estados Unidos a sua maior ameaça, né? Segundo o próprio comunicado chinês desse fim de semana, os Estados Unidos que seriam a maior ameaça ao desenvolvimento mundial. Essa última visita de um senador norte-americano pela Flórida, na ilha de Taiwan, teve um senador agora norte-americano que visitou Taiwan, a ilha de Taiwan, há poucos dias, né, semana passada, e isso irritou o Pequim, justamente porque Pequim não aceita a soberania de Taiwan, e eles acham isso uma afronta. E, inclusive, a China promoveu exercícios militares no entorno da ilha, enquanto esse senador norte-americano estava visitando a ilha de Taiwan. Vamos ver como vai se desdobrar esse imbróglio geopolítico financeiro internacional. E a OTAN e o Kremlin, ambos avisaram que a guerra decorrente, né, da invasão russa sobre o território ucraniano vai durar o tempo que for preciso. A OTAN nitidamente alimenta as forças ucranianas com
artefatos bélicos e o Kremlin avisa que se preparou para essa guerra durante muitos anos e que não vai ser esse empenho da OTAN em suprir militarmente a Ucrânia que vai alterar o seu desiderato e os seus objetivos em relação à Ucrânia, e a guerra vai durar o tempo que for preciso. Essa guerra está promovendo um reset na geopolítica financeira internacional. Vamos ver como tudo isso vai se desdobrar. A semana começa então com a ameaça de uma interrupção definitiva do Nord Stream 1, que é o gasoduto que abastece a Europa anglo-saxônica. A Europa Latina, Espanha, Portugal, sul da França e Itália são supridas basicamente por gasodutos oriundos do norte da África, principalmente Marrocos e Argélia, e não vão ser tão afetadas quanto a Europa anglo-saxônica, que depende fortemente desse gasoduto, que está em vias de ser fechado em definitivo. Tá bom, pessoal? A BTC, numa movimentação normal, foi ali beijar a VWAP mensal, na altura de 20.600 e pouco, chegou a bater na mínima 20.655. É normal a gente, quando transita aqui na banda superior, dar um beijinho para depois se desdobrar numa pernada impulsiva mais ampla. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC, que deu um susto na galera, mas foi só uma visita aqui na VWAP mensal. Se nada fugir do script, eu volto amanhã, segunda-feira, para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.